Olá, um bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui para partilharmos esta palavra de Deus, palavra que deve alimentar nossa história dia a dia, palavra que deve conduzir os nossos passos. Que ao ouvirmos esta palavra, deixemos que ela penetre no mais íntimo do nosso coração e produza os frutos que Deus quer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, duas perguntas foram feitas aqui para Jesus neste evangelho de hoje. Jesus inicia o evangelho dizendo que dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E diante dessa colocação de Jesus, os discípulos, ainda em formação, claro, seus apóstolos, seus discípulos ainda estão em formação, ainda não entenderam bem o reino dos céus. Então, quando Jesus diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, logo vem à cabeça dos discípulos, dos apóstolos, que se um rico não pode entrar no reino dos céus, quem entrará? Como se dissesse assim: o rico, ele tem o dinheiro para comprar tudo. E aí na cabeça deles, inclusive o reino dos céus. Como se o reino dos céus pudesse ser comprado com dinheiro. Como se pudesse adquirir, como se adquire um terreno, uma casa, um carro, pudesse então adquirir o reino dos céus. Então os discípulos acham estranho esta colocação de Jesus. Como é que pode, se o rico não vai conseguir o reino dos céus? Então, quem conseguirá? Porque essa é a pergunta, né? Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Ou seja, se o rico que tem dinheiro não pode entrar no reino dos céus por causa da sua riqueza, quem poderá entrar? Então o reino dos céus não está à venda. O reino dos céus não tem valor financeiro. Não se paga para entrar no reino dos céus. E aqui quando Jesus coloca que o rico não entrará no reino dos céus, ele não está excluindo aqueles que têm suas riquezas aqui na terra. Ele está excluindo aqueles que se apegam às suas riquezas na terra
e se esquecem das riquezas do céu. Este rico, ele não entrará no reino dos céus. Assim como o pobre que for apegado à sua pobreza aqui na terra, não entrará no reino dos céus. Então o que Jesus coloca é muito mais o apego do que o ter. Se eu tenho, mas isso é colocado a serviço do outro, isso é disponibilizado também para o outro, isso eu partilho também com o outro, eu posso ser rico ou posso ser pobre, eu vou alcançar o reino dos céus. Mas se sou rico ou sou pobre, mas estou apegado àquilo que tenho, seja até um pedaço de pau, de fato não entrarei no reino dos céus. Preciso desapegar-me. Então, os discípulos ainda estavam com a concepção de que o rico, com a sua riqueza, poderia entrar no reino dos céus, poderia comprar o reino dos céus. E Jesus, então, coloca de forma bem clara que, quando eles perguntam, então quem poderá ser salvo? Aí Jesus é categórico. E aqui está o grande ensinamento. Jesus vai dizer assim para os discípulos: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para os homens é impossível alcançar a salvação por si só. Eu não consigo alcançar a salvação se eu quiser lutar com as minhas próprias forças. Se eu quiser buscar nas minhas próprias forças os elementos para a salvação. Nenhum homem neste mundo alcançou a salvação que vem de Deus por si mesmo. Porque para Deus tudo é possível. Então, confiar em Deus, acreditar em Deus, seguir a Deus, servir a Deus, aí nós vamos aos poucos alcançando a salvação. Porque a salvação ela vem de Deus. O próprio Deus preparou o seu povo para esta caminhada. E na plenitude dos tempos enviou o seu Filho. E o seu Filho esteve no meio de nós, tomou a sua forma humana no seio da Virgem Maria, cresceu, pregou, ensinou, falou do reino e se entregou na cruz. E a salvação então veio da cruz, porque com a morte do próprio Cristo, ele venceu a morte do homem. Foi o preço que ele pagou para a nossa salvação. Então hoje alcançamos a salvação não por mérito nosso, não pelas nossas forças, não por aquilo que fazemos intensamente para alcançar a salvação, mas aquilo que fazemos para Deus, aquilo que colocamos nas mãos de Deus, a confiança que colocamos nas mãos de Deus. Por isso Jesus vai dizer, para os homens é impossível, mas para Deus não. Como se dissesse para nós, confie em Deus, acredite em Deus, pois nele está a salvação. Fora dele não há salvação. E aí Deus deixa para nós, através de Cristo, a igreja, deixa todos os meios para nós alcançarmos a salvação. Nos deixa através da ação do sacerdote, os sacramentos. Quantos de nós já recebemos essas bênçãos, essas graças, que são os sacramentos, para que nós possamos, assim, um dia alcançar a salvação? Então Jesus, na fragilidade destes homens sacerdotes, coloca à nossa disposição
os meios para alcançarmos a nossa salvação, mas é na presença dele, é estando com ele. Por isso que Jesus vai então trazer neste evangelho ainda assim, né? Em verdade, porque aí veio a segunda pergunta, nós deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus coloca, olha, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, os apóstolos estarão no dia do nosso julgamento. E se eu sigo a doutrina dos apóstolos, então eu estarei, né, diante deles. Se eu recebo da igreja, que é apostólica, ou seja, fundada sobre os apóstolos, então eu estarei diante deles no último dia. E estes apóstolos estarão ali também para me defender. Porque se eu vivi a minha fé intensamente e sem interesse, eu alcançarei a salvação. Seja eu rico, seja eu pobre. Tenho que viver intensamente a fé. Por isso que no final Jesus vai colocar para Pedro, quando ele questiona o que eles vão receber em troca por ter deixado tudo, e Jesus vai dizer, olha, vocês vão receber 100 vezes mais tudo. E no final, a herança da vida eterna. Então, Jesus ele não exclui a ninguém. Você que está abraçando a fé agora, é bem-vindo. Você que já há muito tempo caminha, é bem-vindo. Por quê? Porque o Senhor vê o nosso coração. Se o nosso coração é um coração disponível, e disponível para Deus e para o próximo, aí está a graça para alcançarmos a salvação. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos fazer aquilo que nos cabe. Cristo já fez tudo o que foi possível para a nossa salvação. Cabe a nós agora seguirmos fielmente para alcançarmos um dia a nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, que Deus vos acompanhe.